Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, presença que nos faz fortes, corajosos, presença que nos sustenta. Em todo o tempo nós devemos buscar a presença e fazer tudo para reter a presença de Deus. E como reter a presença do Senhor? Obedecendo, fazendo aquilo que agrada a Ele, obedecendo ao chamado. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, Salvador, soberano. E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 5 de dezembro de 2024, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Lucas, capítulo 5, verso 1 a seguir. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Verso 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Glórias ao Senhor por estes versos. Hoje eu quero dar um tema à nossa ministração. O tema é: negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga a Jesus. Eu quero te dizer que esse é o chamado que cada um de nós recebemos. E eu quero ainda dizer que Pedro é a característica própria do ser humano. Pedro é o ser humano de coração endurecido, o ser humano sanguíneo, o ser humano bruto, que deve ser lapidado, refinado e que ali recebe um chamado. E o interessante é que Jesus, ele chama a Pedro depois de estar com a rede cheia de peixes. E o que eu quero dizer a você com isso? O Senhor, quando nos chama, e Ele nos chama, Ele quer renúncia de nós. O Senhor, Ele quer uma entrega da nossa parte. Jesus, Ele poderia facilmente, quando ali Pedro estava decepcionado com a pesca, porque antes ele lançou a rede e não trouxe nenhum peixe.
Naquele momento, Jesus poderia: larga a mão de pesca e vem comigo pescar homens. Facilmente Pedro largaria. Mas olha só, antes Jesus pregava para a multidão, ou seja, Jesus ele conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, ele já preparava para que quando ele chamasse a Pedro com a rede cheia de peixes, houvesse renúncia, houvesse entrega. Assim Jesus pregou e alavancou e gerou fé no coração de Pedro. E quando assim de verdade temos, nós renunciamos, nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós entregamos o nosso caminho, nós negamos a nós mesmos, nós carregamos a cruz e seguimos a Jesus. Quanto maior a renúncia, meu irmão, maior a vitória. Quanto maior a renúncia, maior êxito você vai ter e na presença do Senhor. Deus, Ele quer que nós desprendamos das coisas terrenas para que alcançamos as coisas dos céus. Assim Jesus, olha, joga mais largo, joga mais profundo. É na profundidade da intimidade comigo. Venha, aprofunde. E antes Pedro já havia sido preparado porque já ouvia a palavra. Pedro ele diz claramente, muito autêntico, muito verdadeiro: olha, Senhor, mestre, eu trabalhei a noite toda, nada apanhamos. Parafraseando, eu sei bem o que acontece nesse lugar, nada pegamos. Aqui naturalmente não deve ter nada, mas sob a tua palavra que gerou fé no meu coração, eu lançarei as redes. Eu me entrego, eu me rendo. É assim que nós devemos ser, meu caro. É renúncia. É abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Pai. É largar dos nossos desejos, das nossas razões, dos nossos achismos, das nossas certezas, das nossas convicções, para ter certeza do que Deus pode fazer na nossa vida. Isso é entrega de fato. E assim Pedro lançou a rede e veio com a rede cheia de peixes. E o Senhor diz a ele: abandona essa rede. Olha, não temas, não tenha medo, não tenha receio, confie. Doravante serás pescador de homens. Quando o Senhor diz que ele seria pescador de homens, era o mesmo que dizer: carregue a sua cruz. E o Senhor diz: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Seguiram a Jesus. Quando o Senhor pede para que ele deixe aquela rede cheia de peixes, é o mesmo que Jesus dizer: Pedro, negue a sua identidade. Negue a si mesmo. Te darei uma nova identidade. Pescador, não de peixes, mas de homens. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor muda a nossa identidade. Mas antes, nós devemos negar essa identidade terrena. Sim, porque nós somos cidadãos dos céus. Imagem e semelhança do Senhor. Mudar essa natureza velha, humana, para uma natureza totalmente cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos negar a nossa carne, negar as nossas vontades que nos levam à destruição, negar a nós mesmos, negar tudo aquilo que já fizemos ou somos para sermos um novo ser em Cristo Jesus. Foi exatamente o que Pedro fez. Deixou a rede cheia de peixes, deixou a sua identidade de pescador de peixes e olha, por muitos anos já. Sim, e veio ser pescador de homens, carregar a cruz.
Sabia que o carregar a cruz é você apacentar vidas que estão ao seu redor? Carregar a cruz é você falar de Jesus para as pessoas, é você cuidar de vidas, é você edificar vidas que estão próximas a você, e assim você é edificado por Deus. Olha, em um diálogo com Jesus, no final do livro de João, o Senhor vai dizer a Pedro: olha, Pedro, quando eras mais jovem, tu te cingias a ti mesmo, mas chegará um tempo que estenderás a mão e serás cingido e direcionado a lugares onde nem queres ir, a fazer coisas que nem queres fazer. E o que Jesus queria dizer ali é que, à medida que nós vamos nos enchendo de Deus e aceitando Ele e nos entregando a Ele, Ele nos leva a fazer o que é da vontade dEle e nem a nossa, porque a nossa vontade ela é pecaminosa. E assim Ele foi ser pescador de homens e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando aqueles barcos ali. Eles deixaram tudo, deixando absolutamente tudo. Quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus, Ele quer que nós deixamos Ele nos dirigir segundo a vontade dEle. Nós precisamos de fato entregar tudo, corpo, alma e espírito, e assim seguir ao Senhor. Porque os nascidos de Deus são como o vento, não sabe de onde vêm nem para onde vão, sopram em acordo com a vontade de Deus, andam em acordo com a vontade de Deus. E assim o fizeram. Pedro, João e Tiago abandonaram todos os barcos, redes, peixes, tudo, e foram ser pescador de homens. Você está disposto? Você está disposto? Eu quero te dizer algo, você não foi senão chamado para esse fim. A Bíblia vai nos dizer que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para exercermos a boa obra que de antemão foram criadas por Deus, para que andássemos nelas. Sim, não existe outro propósito seu de vida, é esse. É negar a si mesmo, carregar a cruz e seguir a Jesus, ao único que pode te salvar, ao único caminho, ao único que te leva aos céus, somente Ele, por meio da palavra dEle. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aceite. Procure a igreja evangélica mais próxima de você, procure o pastor. Fale: eu quero batizar nas águas, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero mudar a minha vida. Nós precisamos ter essa posição e uma posição firme no Senhor, porque é o que Jesus quer de nós, é o que Jesus quer de mim, quer de você. Fazer de você um pescador de homens, fazer de você uma vida completamente cheia da presença dEle. Fale com Ele, se entregue a Ele, se rende, deixa Deus te conduzir. E olha, lembre-se, quanto maior a renúncia, quanto mais você se entrega, você tem uma vida plena da presença dEle. Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, Majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre essa vida que me ouve, sobre nós, Senhor, sobre a nossa casa, a nossa família. Deus, sê conosco. Nos enche com a tua presença, cuide de cada um que me ouve, Deus, no pão diário. Deus, dirige, que os anjos do Senhor acampem ao redor,
guarda, livra de todo mal, de tudo que não provém de ti. Ah, Senhor, tu és o nosso Deus. Ouri, cantarali, barás. Deus, manifeste o teu poder e a tua graça. Se conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, cheio do mover de Deus. Compartilhe esse áudio com seus amigos, familiares, irmãos. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.